novo presidente dos Correios, o advogado Fabiano Silva dos Santos, prometeu fortalecer a ECT como empresa pública e a valorizar os empregados durante o informativo Primeira Hora do dia 10 de fevereiro. Ele ressaltou ainda que a empresa irá retomar o diálogo com as federações dos trabalhadores para, assim, construir um ambiente de trabalho ainda mais plural e respeitoso. Aconteceu nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a Assembleia Geral Extraordinária de aclamação da única chapa inscrita para o quadriênio 2023-2027 da gestão do Sintec-GO. Durante a Assembleia, a Comissão Eleitoral leu o edital de convocação de eleição publicado nos dias 26 e 27 de novembro de 2022 e a categoria presente na Assembleia aclamou a nova diretoria colegiada. Na ocasião, o novo secretário-geral, Tiago Henrique, falou da importância de sempre trazer novos trabalhadores para a gestão do sindicato e relembrou ainda dos desafios enfrentados pela última gestão, principalmente diante da retirada de direitos e também da pandemia do Covid-2019. O que eu posso dizer é que eu vou fazer o máximo que eu puder, o que tiver ao meu alcance, para fazer uma gestão excelente à frente do sindicato. Claro que eu não faço isso sozinho, eu não tomo decisões sozinho, é uma diretoria colegiada. Então, para isso, eu estou muito feliz que eu tenho uma equipe, um pessoal que está na diretoria, que a gente pode confiar, que eu sei que são pessoas de luta. São pessoas que já demonstraram isso, são pessoas que no dia a dia demonstram que são favoráveis à reconstrução dos direitos dos trabalhadores, à luta de classe, e a melhorar cada dia mais a vida da classe trabalhadora. Então, isso aí já me encoraja a estar começando aqui essa nova fase na frente da direção do sindicato. E dizer para vocês que, por mais que a gente está vivendo aí um momento de governo Lula, não tem nada fácil, nunca teve, tá? Nunca existiu nada, nenhuma luta, nenhum ganho, nenhum benefício que o trabalhador conseguiu foi de graça. Nunca conseguimos nada sem luta. Então, a gestão desse sindicato aqui vai ser de enfrentamento, tá? Podem ter certeza que a gestão desse sindicato vai enfrentar aí o governo, vamos para cima da gestão da empresa, para quê? Para ter o melhor para o trabalhador, tá? Eu não vou descansar enquanto não tiver o melhor tirado dessa empresa em benefício do trabalhador, tá bom? Então, esse é o meu compromisso aqui com a categoria, com cada trabalhador, com cada trabalhadora que está aqui, dizer que contem comigo, tá? Contem comigo e cobrem também. O trabalhador filiado ao sindicato tem todo o direito de estar cobrando da diretoria. A diretoria está aqui para ser cobrada mesmo. Então, essas são minhas palavras para vocês. Não quero ser muito extenso também, está todo mundo cansado e com fome. Agradecer a todos os convidados aqui também, que vocês mencionaram. E é isso, pessoal. A luta continua. E sobre o processo de incorporação de função, a senhora pode explicar para a gente? Sim. Em 2017, você se recorda da reforma trabalhista. A partir de então, surgiram dúvidas se a súmula 372 estaria ainda valendo quando ela diz que o trabalhador que ficou numa função gratificada por mais de 10 anos e perdeu essa função por iniciativa da empresa, se ele teria direito a incorporá-la após a retirada da função. Porque a reforma trabalhista foi clara em dizer que não tinha direito mais à incorporação. De lá para cá, muita discussão se travou e o TST então vem trazendo decisões que estão sendo agora hoje as mais predominantes. Existe ainda uma turma que resiste a essa interpretação, mas a maior parte das turmas do TST dizem o seguinte: você tinha 10 anos na data da reforma, então independentemente da data que você vier a perder essa função, mesmo depois da reforma, 2018, 19, 20, 23, você tem direito a incorporar. Portanto, nós voltamos a fazer as ações de incorporação de função para aqueles trabalhadores que lá em 2017 já tinham mais de 10 anos de função. Lembrando que não é necessário ser a mesma função durante os 10 anos. Você pode ter tido várias funções, desde que a soma daquele período todo dê pelo menos 120 meses. Doutora, a gente tem recebido questionamentos em relação a trabalhadores que têm função motorizada. Ela entra nesse processo? No meu entendimento, sim. Ela é chamada de atividade especial. Se você olhar a ficha cadastral, você vai ver lá como atividade especial.
Trabalhador da função motorizada, eu também tento fazer a incorporação. Mas isso é muito divergente no nosso tribunal e nos demais tribunais. Assim como para o caixa de atendimento bancário e o caixa de atendimento do correio. Existe esse questionamento: isso é uma função de confiança ou ela é apenas uma atividade especial? A gente ainda defende a tese de que sim, ela pode compor os 10 anos. Mas existe muita divergência nisso e a maioria hoje dos tribunais entende que não, que este grupo de pessoas não pode incorporar a função. Doutora, mas e se a função desse trabalhador foi somente motorista? Ele recebia por função motorizada, ou se ele foi só caixa, esses longos 10 anos, ele tem direito? Não, Dirlene. Esse tipo de atividade é uma atividade especial vinculada ao trabalho que ele realiza, para entregar correspondência ou para atender o cliente. Ele não é uma função de confiança gratificada em função disso. Ele é uma atividade especial. Se ela estiver compondo os 10 anos de outras atividades gratificadas, por exemplo, o caixa, foi gerente 5 anos, foi financeiro 4 anos e 7 meses e foi caixa 3 meses. A gente não vai deixar de fazer a demanda em função disso. Vamos tentar fazer a demanda sim, porque a gente entende que houve ali uma estabilidade financeira do trabalhador em função das gratificações que ele recebeu. Agora, se ele foi exclusivamente caixa ou exclusivamente motorista, a gente não tem como incorporar hoje, porque a justiça entende, na sua maioria dos tribunais e hoje no TST, de que isso não é incorporável. Mais uma perguntinha. Sim. A senhora está fazendo nosso processo nessa máquina. Boa pergunta! Na verdade, isso aqui é um mimo, é uma querida de muitos anos. Quando eu comecei lá atrás, eu ganhei isso aqui de presente. Nunca trabalhei nela, na verdade, mas é um presente que eu amo, que eu trago aqui comigo, para me lembrar o início do meu sonho da advocacia. Lindo ela. Obrigada! Então, trabalhador, para estar entrando com esse processo de incorporação de função, você tem que estar nos enviando a ficha cadastral atualizada, a ficha financeira de 2007 para cá, comprovante de endereço, RG, CPF e a carta de destituição de função. Esse foi mais um bate-papo jurídico Sintect GO na luta sempre. Você sabia que os Correios possuem 6,3 mil agências próprias, 1.000 franqueadas e 127 permissionárias e são presentes em todo o Brasil? E assim, são entregues mais de 5 bilhões de correspondências e produtos anualmente, não só aqui no Brasil, mas também para o exterior. Olá, bom dia. Eu sou a Larissa Machado, jornalista aqui do Sintect GO. E começamos agora o quadro Classe Trabalhadora em Debate. Nessa primeira edição, estamos recebendo o secretário-geral do Sintect GO, o Tiago Henrique, e também o diretor de formação, secretário de formação, Eliseu Pereira. Bom dia, pessoal. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui nessa primeira edição da nossa TV Sintect GO. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo ao vivo, aos que nos acompanharão futuramente aí pela internet, né? Estamos aqui firme e forte para fazer um bom bate-papo nessa manhã. Bom, nessa semana, o Tiago Henrique foi empossado aí na terça-feira como novo secretário-geral do Sintect e, portanto, a gente quer ouvir de você, Tiago. Qual a expectativa para essa nova gestão aí do sindicato? Pois é, Larissa, aconteceu aí a Assembleia de Aclamação e Posse, né? Antes de ontem. E a expectativa é grande nesses novos 4 anos aí pela frente que teremos de vários desafios, né? Sabemos que nós estamos aí com o governo Lula, é um governo que renova as esperanças da classe trabalhadora, mas, porém, também nós temos a consciência que nada foi entregue de graça para o trabalhador, né? Eu disse isso aí na posse, nada veio fácil para o trabalhador e não vai ser fácil, tá? Mas nós vamos fazer aqui uma gestão dentro do sindicato, juntamente com os outros diretores, que somos uma diretoria colegiada, uma gestão de enfrentamento, né? De enfrentamento para reconquistar os direitos que o trabalhador perdeu. Sabemos que fomos muito massacrados aí nos últimos 6 anos, né? Logo após o golpe que a presidente Dilma sofreu, depois com o governo Bolsonaro foi só piorando, né? O trabalhador está cansado, o trabalhador
perdeu muito, mas nós estamos aí com um ar de esperança nesses próximos 4 anos aí, com alguns projetos para melhorar a vida do trabalhador aqui dos Correios. Certo, bem lembrado, né, Thiago? A classe trabalhadora, de uma forma geral, vem sofrendo vários ataques, desde aí do impeachment da Dilma, e depois a gente teve a reforma trabalhista, teve a reforma da Previdência, no governo Temer, depois teve o governo Bolsonaro, e a gente ainda teve a pandemia, então, sim, foram várias retiradas de direito, e agora a gente meio que sente uma nova esperança, né, com o governo Lula, mas a gente sabe que isso não é tudo, não vai ser fácil. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que a classe trabalhadora pretende discutir com essa nova gestão do governo. Me permite só pegar um gancho no que o Thiago colocou, Larissa, é assim, ó, lá nos anos 90, depois de um período com algumas conquistas, a classe trabalhadora foi duramente atacada pelo Fernando Henrique, na gestão do Fernando Henrique, que tentou privatizar o Correio, como o Bolsonaro fez agora, depois ali que ele tinha vendido as teles, né? E ele retirou muitos direitos dos trabalhadores. A classe trabalhadora levou anos para conseguir recuperar os seus direitos retirados durante a gestão do Fernando Henrique, né? E ao todo foi cerca de 11 anos para poder reconquistar isso. Reconquistou depois que o Lula assumiu e a gente foi ali paulatinamente avançando. Às vezes o trabalhador pensa que o cara que entra no Correio depois que o Lula assumiu, e ele chegava aqui, ele adoecia, e durante 90 dias de licença médica que ele tivesse, ele recebia o salário, recebia os títulos normalmente, toda aquela situação, na cabeça dele isso veio de graça, mas não veio. Isso foi avançando, por exemplo, no início da gestão do Lula, paulatinamente. Quando eu entrei, você ficava de licença médica os 15 primeiros dias pelo Correio, depois passava pelo INSS, você já perdia os tickets. Aí a gente avançou, garantiu por mais 30 dias, depois num outro acordo coletivo por 60, depois num outro acordo coletivo foi para 90 dias. Então é paulatino, a gente não adianta a gente achar que duas coisas, achar que vai reconquistar tudo de imediato, não vai, e segundo, achar que vai reconquistar sem luta, não vai. Por quê? Porque a direita, logo que perde a eleição, ela começa a se mobilizar para impedir esses avanços das conquistas da classe trabalhadora. Então, o trabalhador precisa ter consciência. Tudo vem com muito sacrifício, com muita luta. Hoje, o trabalhador recebe aí os 30% de periculosidade da função motorizada, recebe o AADC, e tem trabalhador que detesta o governo do PT, que foi criado nele um ódio imotivado ao PT. Ele esquece que, gostando ou não, tendo sido com formas, através de lutas ou não, mas veio através do governo do PT. Tem uma diferença de um para o outro, clara, né? Vamos pegar a questão, por exemplo, da greve, né, Thiago? A gente ia para a luta no governo do PT, o acordo do Lula com os trabalhadores era o seguinte: terminou a greve, vamos lá, escoam a carga o mais rápido possível. Entregou tudo, pôs tudo em dias, ninguém deve nada para ninguém. No governo da Dilma já exigia que a gente pagasse os dias parados. No governo do Bolsonaro não tinha negociação nenhuma. Entendeu? Então era só lenha na muleira do trabalhador. E às vezes é preciso a gente fazer essa reflexão. Porque tem gente achando que elegemos o Lula, vai vir tudo de graça, vai vir tudo de mão beijada. Não vai. É o que o Thiago colocou tanto agora quanto lá no dia da posse, né? Ontem, antes de ontem. Durante a Assembleia de Posse e Aclamação. Vai exigir de nós muito esforço, vai exigir de nós muita persistência e muita luta. Unidade, fortalecimento dessa instituição sindical, e para isso nós temos uma Secretaria de Formação atuante que vai precisar contar com o apoio da categoria e a disposição de estar participando, de estar realmente se empenhando, conhecendo o sindicato, participando dos nossos cursos de formação, né, Thiago? Nós devemos... Exatamente. Toda a parte burocrática sendo resolvida já agora, a gente deve chamar de imediato já a eleição dos delegados sindicais, para fazer formação com esse povo da conscientização para esses trabalhadores, da importância deles lá no local de trabalho. Isso, exatamente. Bem colocado, Eliseu, porque a gente percebe que até, não sei, final da década de 90, nos 2000... início do governo Lula também as pessoas tinham interesse em participar das greves, do seu sindicato, mas ao longo do tempo, até pelo
pelo discurso, né, da mídia, pelo discurso dos patrões, as pessoas foram deixando de participar dos seus sindicatos, né? E isso é muito importante, porque sem o trabalhador também não tem como o sindicato sozinho e sentar numa mesa de negociação e tentar conseguir mais benefícios para a categoria, né? Sim, o sindicato, Larissa, ele faz a parte dele, mas o sindicato sozinho, ele não consegue, como você falou, ele não consegue fazer nada. Nós precisamos do apoio da classe trabalhadora, porque nós também somos a classe trabalhadora, nós estamos todos juntos, né? Da mesma forma que o trabalhador entra na greve, nós entramos também, nós temos os dias descontados quando é para descontar, né, Eliseu? Nós pagamos, recompensamos quando tem que recompensar. Então, nós sofremos do mesmo jeito, né? Tudo que o trabalhador ganha, nós ganhamos também. Então, nós estamos juntos. É importante o trabalhador conscientizar que nós temos que fazer as lutas juntos, nós precisamos da participação deles. Sindicato nenhum, sem a participação do trabalhador, tem força. E uma outra coisa aqui, complementando o que o Thiago está colocando, que muitas vezes o trabalhador não tem consciência, na cabeça de... A mídia cria uma ilusão na cabeça dos trabalhadores, não só da nossa categoria, das categorias em gerais, que sindicalista tem uma vida de boa. Né? Como diria um colega, a mamata vai acabar, né, na campanha de 2018. O Thiago falou da greve, nós participamos da greve. Termina a greve, o trabalhador lá na base, e aqui não é um discurso de coitadinho, é apenas mostrando a realidade. Esse trabalhador retornar, ele tem a possibilidade de ter uma função, né? Ele tem a possibilidade de trabalhar num sábado, num domingo, fazendo um TFS, né, Thiago? Ele tem a possibilidade de fazer uma hora extra. Quem está na direção do sindicato não tem nada disso. A gente organiza um curso de formação aqui num sábado, o sindicato não vai pagar aquele sábado que nós viemos para cá. Então, tem essa diferença. Até porque a gente faz a luta não é pelo dinheiro, a gente faz a luta por acreditar nos ideais de melhoria para a conjuntura dos trabalhadores, para a coletividade. Não estou pensando só no meu bolso, estou pensando no todo. Sim, exatamente. Isso é super importante. E aí, nós vimos logo na primeira semana do mandato do Lula que foi revogado, ele tirou, né, os Correios da linha ali de terceirizações. Foi uma notícia muito boa para a categoria. E a gente pode esperar, então, a revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência? O que vocês acham? Eu vejo assim, a reforma trabalhista é muito difícil conseguir revogar ela. Para isso, precisaria que os trabalhadores que ajudaram a eleger o Lula ajudassem a mobilizar a sociedade. Aí nós teríamos revogação. Por quê? Porque o Congresso está cheio de patrões. É simples, eu não fiz ainda nessa legislatura, mas na passada eu fiz, na 54ª legislatura lá dos nossos deputados federais e estaduais, eu me dei o trabalho de ler o perfil dos 511 deputados. A grande maioria é empresária, a grande maioria é gente, né, que tem outros interesses que não os da classe trabalhadora. Esse pessoal não vai votar revogação lá de graça. Se a gente não é porque nós queremos, simplesmente, nós queremos a revogação, ela está nos prejudicando. Não vai ser assim. Por exemplo, aqui em Goiás, o nosso governador aí não conta com o meu apoio de jeito nenhum. Por quê? Porque o vice dele, quem é o vice dele? É o homem que era o relator da reforma trabalhista. Sim. E que durante aquele período de discussão, veio em todos os meios de comunicações principais aqui de Goiás e falou que a reforma ia ser uma maravilha, que o trabalhador ia ter mais autonomia, ia tirar o poder do sindicato e passar para o trabalhador ia poder negociar direto com o patrão. Isso funciona em países onde a classe trabalhadora tem uma conscientização já maior e onde tem um poder de verdade de negociação. Aqui no Brasil, com a mão de obra aí abundante, o desemprego lá em cima, o trabalhador chega para o patrão, não, hoje nós precisamos negociar os feriados que vai ter agora esse mês de carnaval, como é que nós vamos fazer? Você vem trabalhar, eu ponho outro no seu lugar, é essa negociação. Exatamente. E aí, qual que é o poder de negociação? Então eles fizeram isso, por isso eu acredito que é muito difícil, você pode avançar em algumas questões, mas a reforma como um todo, enquanto nós tivermos um congresso votado pelos trabalhadores, mas votado lá de patrões, né, como o Lula o presidente Lula falou em alguns podcasts que ele participou, ele falando que ele era um pouco despolitizado lá no início, e aí um dia ele resolveu ir no Congresso e chegou lá e descobriu que não tinha nenhum trabalhador lá dentro. Só tinha patrões. Então como é que eu vou avançar em discussão se o Daniel Vilela, que nos enganou dizendo que a reforma trabalhista era uma maravilha,
Nos enganou assim, eu falo porque eu também sou trabalhador, mas a mim não enganou pessoalmente, a mim Eliseu. Mas disse que ia gerar 5 milhões de postos de trabalhos. E ano passado, em novembro, ela completou 5 milhões ali, 5 anos sem ter gerado nenhum desses. Ele falou que era de 5 a 10 milhões de postos de trabalho em 5 anos. Ela completou 5 anos, dia 14 de novembro do ano passado. E cadê os 10 milhões de postos de trabalho? Criou muito emprego, temporário, subemprego. A nossa massa trabalhista hoje, a grande maioria deles estão no emprego precarizado. A gente não está falando aqui, não é dizer assim, isso é um eufemismo, tá delirando, nós estamos vivendo a realidade dentro do Correio. Eu acompanho o dia a dia dos terceirizados que nós temos dentro do Correio. A nossa rotina, aquilo ali não é subemprego, a realidade é essa, é subemprego. Exatamente. E a gente vê algumas categorias que isso ainda é pior, né? As pessoas já não contratam mais pessoas pela CLT, não assinam mais carteira. É CNPJ, o salário mínimo e sem férias, sem plano de saúde, sem nada. É só o salário limpo e muitas vezes isso traz uma sensação para o trabalhador que eu não vou pagar INSS, o dinheiro vai sobrar mais, mas no fundo isso é só uma enrolação, né? Hoje tem o trabalhador que ele se considera empreendedor, né? Isso, é outra. Criar esse bico. Criar essa situação na cabeça dele. A gente vê o trabalhador aí no Uber, né, no 99, o trabalhador de moto e bicicleta entregando lanche, entregando comida. E o cara acha que ele é empreendedor. Né? Ele trabalha para ele e ele que faz. Gente, eu vejo o caso na minha cidade mesmo, lá em Anápolis, teve um trabalhador de moto lá foi entregar um lanche, passou um carro na frente dele lá, ele bateu no carro, morreu e não ficou nada, Eliseu, pra família. A esposa com o filho pequeno não tem nada, acabou. Aquele dia não sabe nem se ele recebeu o dia de trabalho dele aquele dia. Os terceirizados que estão dentro da nossa empresa, por exemplo, ele cria na cabeça do trabalhador a ideia que ele está ganhando bem. Ele ganha lá, sei lá, 4.500, por exemplo. O salário base do Correio é 2 e pouquinho, 2.200. O cara está ganhando 4 mil, ele acha que está ganhando um salário, não. Só que ele ganha só aquilo ali. E a manutenção do carro é por conta dele, a gasolina é dele, porque o carro é dele. Então, quando ele tirar tudo, manutenção do carro, os desgastes, tudo mais, no final das contas, ele está ganhando um salário mínimo e um salário mínimo e meio no máximo. Isso sem contar essas outras parcelas, né? E sem contar o que ele deveria tirar para o 13º dele, não o que tem ele deveria férias. tirar para aposentadoria, para férias. Sem contar que se ele adoecer é problema dele, ele não vai ter assistência nenhuma. Então, eles venderam para a gente a ilusão de que nós somos empreendedores para tentar camuflar a realidade nua e crua, que no capitalismo nós só temos uma riqueza. Qual que é ela? A nossa força de trabalho. Agora, aí a pessoa hoje está exposta aí a 12 horas, 14 horas, tem gente que está submetendo a 16 horas de trabalho por dia dirigindo o Uber e acha que é empreendedor. Isso não é, gente, isso é subemprego, isso é semi-escravidão. A verdade é essa. Porque tudo bem, ele está ganhando, vamos dizer que ele esteja tirando 8 mil reais, vamos jogar lá em cima. O cara está trabalhando. Uma expectativa muito alta, né? Essa é a realidade de hoje. Ele está trabalhando 16 horas por dia, então ele está tirando 8 mil reais. Sim, cadê o tempo dele para a vida religiosa dele, para a saúde dele, para a esposa, filhos, para ele investir em algum curso de educação, de formação dele? Onde é que ele vai arrumar tempo para isso? Se 16 horas ele passa dentro de um carro. Se ele passa 16 horas sentado dentro de um carro, ele está gerando problemas na saúde dele. A coluna dele, a parte estrutural dos ossos dele está sendo comprometida. Você ficar o tempo inteiro aqui sentado numa sala todos os dias, 8, 9 horas por dia, vai desenvolver problemas. Você tem que levantar, você tem que... Então tem uma série de fatores que a gente precisava ser discutido com a sociedade como um todo, para entender que nós precisamos nos desfazer dessa ilusão que nós somos empreendedores. Na verdade, nós somos donos de uma única riqueza e ela está muito abundante. Quando ela está muito abundante em um determinado país, ela vai ser mais barata. Qual que é essa riqueza? Nossa força de trabalho. Se um país tem, sei lá, vamos supor a Inglaterra, se ela tem 2% de desempregado, significa que ela tem baixa mão de obra disponível no mercado. Então, se ela tem baixa mão de obra, automaticamente essa mão de obra vai ser um pouco mais cara. Agora, se você pega um país igual o Brasil, com seus 13 milhões de desempregados, que era o número que eles falavam lá atrás, hoje eles falam em 8, mas vamos pôr 8. 8 milhões de desempregados,
mais uns 30 milhões em subemprego, desalentados, gente que já nem consegue mais procurar trabalho, então já não entra mais na estatística. Então, se tem muita mão de obra sobrando, automaticamente essa mão de obra vai ser barata. Né? Exatamente. É um cálculo simples do próprio capitalismo. Então, nós não somos empreendedores. Por enquanto, nós somos dono de uma matéria importante, que é a mão de obra. Se essa matéria está em abundância, ela vai ser mais barata. E aí a gente tem que achar meios de fazer com que ela seja um pouco mais valorizada. Sim, e assim, uma colocação importante, Eliseu, é que com o avanço tecnológico, né, muitas pessoas, até estudiosos mesmo, falaram, você vai facilitar a vida do trabalhador, e o que a gente vê hoje em dia não é, né, porque avançou as tecnologias, e a gente vê alguns trabalhadores e tal que acabam desempenhando o papel de 2, 3 empregados, né. Sim. Antes você contratava, por exemplo, uma pessoa para fazer tal coisa, hoje você contrata ela para fazer 4, 5 coisas. Então a gente vê isso também e acaba, isso, né? Uma exploração atrás de exploração. E tem essa questão também aí dos entregadores, dos Ubers, né? Que é uma... Da substituição da mão de obra do homem pela da máquina, né? Isso. Que está avançando muito rapidamente, que a gente não sabe em que vai dar isso daí, né? A gente vê aí criação de aplicativos, de páginas, de programas como esse ChatGPT aí, que está assustando muita gente, porque ele faz muita coisa que você ia precisar, às vezes, de muita gente para fazer. A gente pode pegar um exemplo aqui. Goiás é um exemplo numa área nisso aí, né? Vamos pegar o caso do agronegócio. O cara plantava cana-de-açúcar, antes ele precisava de centenas, às vezes até milhares de trabalhadores para colher aquela cana. Então tinha um período do ano que vinha gente de tudo quanto era canto do Nordeste, principalmente, do Norte, para colher cana aqui no Sudoeste goiano. Hoje não vem ninguém. Por quê? Porque o cara com dinheiro público, financiado pelo BNDES, a juros baixíssimos, ele vai comprar uma máquina gigantesca, e isso com seus 5, 10 milhões de reais, e essa máquina vai substituir 50, 100 homens de uma única vez. Ele vai precisar, quando muito, de uma pessoa só atrás de um computador operando essa máquina. Substituição da mão de obra pela mão mecanizada. E o desenvolvimento tecnológico. Para quem tem o dinheiro, beleza. Para quem não tem, como é que fica a situação dos trabalhadores nisso? Porque, cadê a qualificação que esse trabalhador tem condições de ter acesso a ela? É uma situação que o mundo vem se discutindo em algumas partes, como lidar com isso, né? Isso está acontecendo em várias regiões, em vários setores da economia, né? Porque você vai no shopping hoje, você não tem aquela pessoa lá na caixa para cobrar o estacionamento, se você mesmo vai lá e paga. Eu fui no supermercado esses dias, o caixa lá você pega, passa e vai lá e paga, você mesmo não tem operadora de caixa mais, vai acabando. A gente às vezes acha isso bom, porque facilita a vida e pererê, mas as empresas mesmo, os donos mesmo do poder de capital, eles é que estão ganhando. Vamos pegar um exemplo. Estão economizando, né? Um exemplo claro é o dos bancos. Os bancos, em boa medida, eles puseram nós para fazer um serviço que facilita para nós, beleza. Mas está substituindo mão de obra humana, já é mais desemprego no mercado de trabalho. Se por um lado a gente tem setores onde os trabalhadores são muito explorados por essas questões, e outros têm a substituição, né? Os trabalhadores sendo substituídos pela máquina, e é isso. Onde não tem nem eles mais. Onde não tem nem eles mais. E assim, às vezes a gente pensa, mas é uma coisa muito cara. Mas o empresário, ele vai comprar aquilo ali só uma vez. Ele vai comprar a máquina, um sistema só uma vez. O tempo que ele vai usar aquela máquina. E na maioria das vezes, se a máquina for muito cara, ela não conta necessariamente com o dinheiro dele. É dinheiro, lembrando, do BNDES. Exato. Né? Que as pessoas... Outro dia eu estava discutindo com um colega meu sobre essas questões de subsídio ou de financiamento, né? E achando, ele falando que era um absurdo essa questão de construção de casas populares para a população de baixa renda. Eu falei, pois é, mas você não acha que é um absurdo também o governo financiar juros baixíssimos, juro de quando muito 1% ao ano? Uma máquina de um grande fazendeiro do sul de Goiás, a máquina custou 8 milhões, o BNDES vai lá e financia. Aí você acha que isso não é errado? Não é, lógico que não é, Eliseu, está fomentando a economia. Sim, mas e por que você acha que é errado financiar a casa para uma pessoa, uma família que não tem onde morar, que está vivendo de aluguel, a duras penas? Aí você acha que é errado? Entende como a pessoa, quando ela adquire essa mentalidade que só vê um lado,
E nós somos uma população onde, vergonhosamente, há 4 anos atrás, foi divulgado que nós temos 6 pessoas no Brasil que têm as mesmas riquezas que 90% da população, né? É uma desigualdade absurda, mas tem gente que ainda acha que não. Tá tudo Infelizmente, certo. esse discurso de, mas ele está gerando emprego, mas a geração de emprego e tal vai fomentar a economia do país e as pessoas acabam esquecendo do social, né? Quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão morando debaixo das pontes, nas ruas mesmo. E quando a gente fala de políticas públicas, as pessoas não aceitam, né? Tudo bem o fazendeiro comprar essas máquinas, né, a juros baixíssimos. Mas não, o pobre ali não pode ganhar uma casa, não pode ganhar o Bolsa Família, não pode ganhar né, Essa essas mentalidade, condições. ele só vê um lado, né? Só E vê não um é o lado. lado dele. O problema é isso. Se ele Exatamente, olhasse a pelo menos o maioria lado das dele, vezes mas ele tá pobre olhando o lado do rico, o lado do patrão. Exatamente. Dá uma Você tristeza, pega. né? Pois é, Larissa. Às vezes falta realmente racionalidade no Exato. trabalhador, no pobre, que pensa dessa forma, que é o seguinte. Tô eu, pobre, ganho aí meu salário base 2.300 e um agropecuarista lá de Rio Verde, por exemplo. Ele vai comprar uma máquina que custa 8 milhões, ele tem subsídio do BNDES, juro 1% ao ano. Eu vou lá no Banco do Brasil pegar um empréstimo para me comprar uma moto. Eu pego lá 10 mil reais. Eu vou pagar juro de quase 300% ao ano. Entendeu? Então, assim, é desigual. Não tem lógica. E eu, muitas vezes, quando eu vou conversar nesses meios de comunicação, eu falo o seguinte: a gente tem que pensar que a Constituição fala que o Estado brasileiro é um Estado do bem-estar social. Então, eu tenho que pensar no todo. Então, é injusto o mega empresário da Faria Lima, que é o coração financeiro do país, e alguém que mora lá em Tabatinga, no Amazonas, pagarmos as mesmas taxas. Na Constituição é assim: vamos comprar um pacote de arroz, os impostos federais, nós 3 vamos pagar as mesmas taxas. Agora, em determinados setores, ele está lá na Faria Lima, tem isenção, eu não tenho, quem está lá em Tabatinga não tem. Né? Eu não tenho dinheiro para comprar um iate, mas nosso ex-presidente estava comemorando que baixou o imposto dos iates. Que agora o cara que ia pagar num jet ski 80 mil reais ia comprar por 65, 70 mil. Mas quantos brasileiros tinham poder de comprar um jet ski? A livraria cultural está falindo. Por quê? Porque o povo não lê, não compra livro. Sem a gente ler, não tem como formar a conscientização. É um outro desafio, né? E eu acho que, assim, é um desafio para o próprio sindicato e para vocês, dirigentes sindicais, né? De trazer esse discurso para os trabalhadores, de fazer essa formação mesmo, assim, através das palestras, através dos congressos, são assuntos, assim, que precisam ser tratados, né? Com os trabalhadores. E são assuntos que a gente sempre tratou, né? Nos nossos congressos, né? Nos nossos encontros. Né? Claro que nós precisamos parar um pouco desses encontros por conta da pandemia, prejudicou bastante, né? Não tivemos como fazer encontro de mulheres, encontro de atendentes, né? O próprio curso de formação de delegados foi prejudicado, né? A gente teve que fazer virtual, suspender em outra oportunidade, mas a nossa expectativa agora é retomar. Né? Por isso que eu falei no começo, a expectativa nossa é de esperança mesmo, de tempos melhores. Vamos retomar aí a formação sindical, vamos retomar o curso, o encontro de atendentes, né? Vamos tentar fazer aí um projeto para encontro de mulheres, né? Estamos chegando agora em março, no mês da mulher, então a expectativa é grande para os próximos anos aí. Que bom, então. Então, eu acho que é isso, pessoal. Foi um prazer receber vocês aqui hoje no nosso programa Plantão Estetista, um programa que vai ao ar toda terça e quinta. Na semana que vem não teremos na terça, por conta do feriado de carnaval, mas na quinta a gente volta aí trazendo mais informativos da categoria e também esses debates para estar formando, né, a classe trabalhadora. Então, obrigado pela presença, Thiago. Que isso, Larissa, a gente que agradece aqui a participação, né? A gente vê a importância que é ter um programa como esse, a gente vê o crescimento que a instituição sindical tá tendo nos últimos anos, né? E a gente tem a expectativa, a esperança de crescer ainda mais, então a gente fica extremamente feliz de poder participar dessa primeira edição aqui. É isso, agradecer também, dizer para os trabalhadores que o sindicato forte se faz com a presença dele. Então, venham, estejam acompanhando a programação aí da TV Sintec de GO, da nossa rádio. Vamos fortalecer nossos meios de comunicação.
sindicato só tem como ser forte se você estiver presente. Se tiver algo que você acha que tem que cobrar para melhorar, não deixe de exigir da gente, que a gente melhore na medida em que as pessoas vão... Quem está dentro nem sempre está vendo algo que às vezes não está como deveria estar funcionando. Então, opine, sugira, nós estamos à disposição, vamos buscar fazer um sindicato cada vez mais forte. Nossa categoria é uma categoria hoje muito respeitada, graças aos anos e anos plantando resistência, plantando conscientização, para que a gente seja cada dia mais respeitado. É isso aí, forte abraço e estamos à disposição. Obrigada, pessoal.